Olá, alunos! Continuando o nosso tema sobre terra, estruturas e formatos em movimentos, nós vamos continuar a aprender sobre a constituição do nosso planeta. Vamos falar da crosta terrestre. Como vimos, a crosta terrestre é aquela camada de terra onde nós existimos, onde construímos, onde andamos, onde vivemos, sendo que ela pode estar, na superfície ou abaixo dos solos oceânicos. Podemos ver que essa crosta terrestre ela é constituída por vários tipos de rochas. Essas rochas podem ser caracterizadas com rochas magmáticas, rochas sedimentares ou rochas metamórficas. As rochas magmáticas são aquelas que vieram das erupções vulcânicas, aquelas rochas em forma de lava, ao entrar em contato com a superfície do solo, com as águas, endureceram e formaram essas rochas. As rochas sedimentares são aquelas rochas que são formadas ao longo do tempo de sedimentos. Sedimentos que são levados pelas águas, levados pelo vento, vão se depositando num lugar, vai se depositando sobre elas várias camadas, elas vão se compactando e vão formando uma nova rocha. E as rochas metamórficas, elas são formadas quando tanto as rochas magmáticas quanto as sedimentares sofrem modificações, principalmente com a atuação da temperatura e pressão, alterando essa rocha para um outro tipo de rocha. Então, como exemplo, a gente pode ver aqui, uma rocha sedimentar. Observe como é que ela é formada em camadas. Por quê? Porque essas camadas foram se formando, foram se depositando. Essa parte escura no material, essa aqui é outro, depois veio outro material. Às vezes as inundações, os ciclos da água, vai trazendo solo para uma determinada região e esse solo vai se depondo em camada e depois ele se transforma numa rocha. Essa aqui é a rocha ígnea. Olha como é que a rocha ígnea é mais uniforme, através dos elementos mais fundidos. E a rocha metamórfica seria tanto a ígnea quanto a sedimentar, que sofre alteração de temperatura e pressão e aí transforma essas rochas em um outro tipo, que é chamado de metamórfica. As rochas sedimentares são interessantes porque, olha só, vamos imaginar esse exemplo aqui, Então aqui tem um rio, aqui tinha um solo, aí o rio vem trazendo sedimentos, Ao longo das chuvas vem trazendo barro e ele vai se depondo no fundo, ele vai se depositando no fundo. E ao longo do tempo, esse rio pode deixar de ser rio, olha, depois de vários depósitos, se transformar em solo. Mas durante esse tempo de deposição de material, os cientistas indicam que nesse processo, que não necessariamente ele é lento ao longo do tempo, mas alguns processos aqui podem acontecer de forma rápida. Alguns animais foram soterrados nesses processos e, devido a esse soterramento e ausência de decomposição, formaram-se os fósseis. Quando a gente está naquele solo, começa a investigar, a gente pode encontrar lá nas camadas mais subterrâneas, indicando que ali, antes no tempo, ali existiam animais que viviam. Então aqui está mostrando um exemplo melhor, olha. Aqui estão as águas, o solo, Ao longo do tempo vem vindo mais depósitos de materiais e aí vai cobrir. Mas o que está indicando aqui? Aqui está indicando que se eu tiver uma grande massa de animais soterrados, inclusive um soterramento rápido, abrupto, por algum tipo de catástrofe, e esses animais não sofrerem a decomposição, eles podem se transformar em petróleo. E lá na frente, ao estudar esses tipos de camadas de solo, sabendo que ela foi uma rocha sedimentar, possivelmente pesquisando essas rochas sedimentares, eu posso perfurar e encontrar o petróleo. É assim que eles são encontrados. E por que eles procuram nas rochas sedimentares, tanto o petróleo quanto os fósseis? Porque as rochas sedimentares elas são formadas por um processo de sedimentos que foram se colocando. E é óbvio que eu vou encontrar alguma coisa neles, tá? Então, essa é a grande... É uma questão interessante
ao se estudar as rochas sedimentares. Eu vou procurar fóssil numa rocha vulcânica, de uma lava? Não vou, né? Porque ali a lava vai destruir tudo, tá? Então, numa rocha ígnea, dificilmente eu vou encontrar fósseis, tá bom? Continuando, a gente vai ver um pouquinho também sobre o formato da Terra, que é o tema dos exercícios que eu deixei disponível para você. Então, quando você olha a Terra, ela é extremamente profunda e ela tem aquelas 3 camadas que nós estudamos: a crosta, né, o manto e o núcleo. Então, a gente tem em torno de 6.000 quilômetros de raio polar e raio equatorial. Então, esse raio equatorial é maior que o raio polar, por isso que a Terra não é uma esfera redonda, ela é um pouquinho oval, ela é um pouquinho mais achatada nos polos, tá certo? Agora, como que a gente consegue perceber o formato da Terra? Olhando para as estrelas. Quando a gente está na superfície da Terra, a gente vai estar em diferentes pontos dessa circunferência e a gente vai ter diferentes posições da visão que a gente vai estar tendo. Observe o João e o Paulo. O João está aqui lá no norte do Brasil e o Paulo está lá no sul do Brasil. Tá? O João, que está bem perto, está ali na linha do Equador. O João, que está na linha do Equador, próximo ali da Amazônia, ao ele olhar no céu o Cruzeiro do Sul, ele vai achar uma posição bem próximo do horizonte. O Paulo, por estar mais ao sul, no mesmo momento que o João, ao olhar para o céu, olha só, porque ele vai estar nessa declividade da Terra, então o Cruzeiro do Sul, que está na mesma posição, ele vai estar o quê? Ele vai estar mais alto. Isso prova, tirando essas 2 fotos de João e de Paulo ao mesmo tempo, estando ele em posições diferentes, nos dá a ideia de que a Terra ela é esférica. Se ela fosse plana, como alguns dizem, no mesmo momento o Cruzeiro do Sul era para ser visto de forma igual para todos os habitantes da Terra. Mas isso não acontece, não é mesmo? Porque nossa Terra é redonda. Então, observar as estrelas e a posição delas é uma forma de verificar que a Terra ela é redonda. Outra forma de nós também observarmos é através do gnomo, que é aquele relógio de sol. Então, o relógio do sol também nos ajuda a perceber, porque à medida que a Terra se move, né, a gente vai vendo a luminosidade mudar de posição. Dessa forma, o relógio do Sol nos mostra uma coisa a mais. Ela também nos mostra que a Terra está em rotação, no seu próprio eixo. Esse é um dos movimentos que a Terra faz. Como um peão que a gente roda, a Terra ela gira ao redor do seu próprio eixo. Esse movimento chama-se rotação. Guarde isso, galera. Essa rotação dura um tempo, ela dura em torno de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, vamos arredondar? Um dia, né? 24 horas para fazer esse movimento. E à medida que ele faz esse movimento, uma parte da Terra fica iluminada pelos raios solares e outra parte fica escura. Nesse momento, nessa imagem, aqui na América do Sul é dia, enquanto que na África e Ásia é noite. Ao fazer o movimento novamente, nós irmos para a face escura, vamos estar à noite e a Ásia e a África será de dia. Outro movimento que a Terra faz é ao redor do Sol. Ela orbita ao redor do Sol. Ela vai demorar bem mais, não é mesmo? Esse movimento é um movimento de translação, que vai demorar 365 dias, ou seja, um ano. Nós podemos observar esse movimento ao longo do ano e que nós não fazemos um movimento totalmente esférico, nós fazemos um movimento elíptico ao observarmos o Sol caminhando através de um mesmo ponto de referência. Vamos pegar o ponto de referência que é essa árvore.
Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver o Sol girando no horizonte. Ele nasce, você vai ver ele no pico e ele se pondo atrás de você, se você estiver próximo dessa árvore, tá? Então, nós vemos, você pode perceber que ao longo do ano, a linha em que o Sol vai estar se movendo vai ou afastar da árvore, ou aproximar, ou anteceder a árvore. Isso é porque a Terra está realizando movimentos ao redor do Sol. E dependendo da posição que ele vai estar, esse movimento do Sol vai ser percebido em pontos diferentes. É interessante como, através da observação, nós podemos aprender várias coisas, não é? É assim que é feita a ciência, alunos. A ciência é feita através da observação dos fenômenos da natureza. Anota, se observa e se pergunta, por que isso acontece? Por que é assim? E dessa forma as teorias são propostas. E aí, gostaram da aula? Espero que sim. Aprendemos coisas interessantes para o nosso conhecimento. Vejo vocês na próxima. Até mais!